Fala, família vascaína, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Caldeirão Cruz Maltino. Antes de começar a dar as notícias do Vasco, a falar sobre o jogo feio de ontem da Taça Rio, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal Caldeirão Cruz Maltino. Então vamos lá, né? Primeiro vamos começar com as notícias, depois a gente fala sobre o jogo de ontem. A primeira notícia que eu quero dar para vocês é a venda de Thales Magno. Como eu vinha falando nos vídeos anteriores, o Thales Magno estava cogitado a ser vendido. Mas agora, era só especulação, mas agora está confirmado a venda do Thales Magno para o New York City dos Estados Unidos. Então, é cerca de 12 milhões de dólares, que rende aí 63 milhões de reais para o Vasco. Então, o Thales Magno, que praticamente já foi até anunciado já pelo GE, né, pelo Globo Esporte, o Vasco vendeu o Thales Magno para o New York City dos Estados Unidos por cerca de 63 milhões de reais, que no caso é 12 milhões de dólares. Então, o Vasco tem essa venda aí do Thales Magno, vai ganhar esse dinheiro e vamos ver, né, se esse dinheiro realmente vai ir para o Vasco ou se vai ser para pagar dívidas, né? Porque, como a gente já tinha falado, o Vasco está muito endividado aí com 800 e poucos milhões, né? Então é muita grana aí. Então o Vasco tem que ver se vai ser usado para pagar salário de jogadores, né? Para usar para o Vasco, entendeu? E não para pagar dívidas. Mas vamos ver. E também o Thales Magno, que tem 69 jogos pelo Vasco, 5 gols apenas. O Thales Magno, que é um garoto que teve seus altos e baixos, né? Teve os seus altos em 2019 com o Luxemburgo e depois começou a se lesionar, várias lesões. Depois que começou a cair de produção, a torcida já começou a criticar ele. Então, o Thales Magno está sendo vendido aí para o New York City dos Estados Unidos. Então, a outra também notícia que eu quero dar para vocês é quase um outro acerto, que é o Henrique, o lateral esquerdo, que estava no Vasco, mas o Vasco já deixou ele de lado, já, né, descartou ele, não falou que não quer mais ele. Então, um quase acerto aí com o Lyon. O Lyon está quase acertando com o lateral esquerdo ex-vascaíno, o Henrique, né? E o Juninho Pernambucano, que é diretor executivo do Lyon, já está confirmando aí, né, que tem uma chance sim de acertar com o Henrique. Ele falou que está negociando com o Vasco, com o empresário, para acertar com o Henrique aí, para o Henrique e para o Lyon. Então, é só aguardando aí essa notícia ser confirmada para trazer para vocês a confirmação da venda também do Henrique. Então, vamos lá, né? E vamos falar agora, né? Vamos falar agora sobre a final de ontem, a final que foi um jogo feio, né? Um jogo feio, praticamente foi feio demais, né? As duas equipes, ninguém quis chutar para gol, ninguém jogou direito, né? O Vasco ainda deu algum chute, o Botafogo apenas um chute para gol, né? Então, o Vasco que conseguiu, né, por causa do nosso artilheiro Germancano, que estava ali na hora certa para fazer o gol, abrir o placar e fazer o Vasco vencer a primeira aí, né, da final aí, porque são 2 jogos. O primeiro jogo foi no Engenhão ontem, o segundo jogo é sábado em São Januário às 3 horas da tarde, né, a decisão da Taça Rio. O Vasco venceu o primeiro jogo e agora está apenas a um empate para ser campeão da Taça Rio. E o Vasco, sendo campeão, ganha aí R$1 milhão para pagar, né, os jogadores, salário dos jogadores e funcionários aí. Então vamos lá, né? O Vasco, que também tem outros jogos aí, vou falar para vocês quais são os próximos 5 jogos do Vasco, né? Eu vou trazer para vocês aqui os próximos 5 jogos do Vasco, mas o Vasco pode voltar a vencer, a conquistar um título, né, em São Januário após 29 anos. Tem 29 anos que o Vasco não conquista um título em São Januário. Então o Vasco pode voltar aí a conquistar um título após 29 anos, né, que o Vasco não conquista em São Januário. Então o Vasco pode voltar a conquistar um título em São Januário. Então vamos lá, né? Vamos falar os próximos 5 jogos do Vasco, porque o Vasco vai ter um mês aí, né, um mês bem brabo mesmo, bem duro. Então vamos começar já no dia 22, né, que é Vasco e Botafogo, essa final da Taça Rio aí, né, às 3 horas da tarde,
em São Januário, a final da Taça Rio. Depois, dia 29/5, ainda nesse mês, no sábado, às 11 horas da manhã, a estreia do Vasco na Série B contra o Operário. Então o Vasco enfrentará o Operário na estreia da Série B. Depois vem, já em junho, né, no dia 1º de junho, terça-feira, às 9h30 da noite, lá em Saquarema, a terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco enfrentará lá em Saquarema o Boa Vista e Vasco na terceira fase da Copa do Brasil. Esse é o jogo de ida. Depois, no dia 6 de junho, no domingo, às 4 horas da tarde, o Vasco joga lá no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta. Isso mesmo, Vasco e Ponte Preta, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco no dia 6 de junho, enfrenta o Ponte Preta na Casa da Ponte, né, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Depois, no dia 9 de junho, né, quarta-feira, às 4h30 da tarde, em São Januário, o segundo jogo da Copa do Brasil, da terceira fase da Copa do Brasil, o jogo de volta, Vasco e Boa Vista. Então é isso, galera. Por enquanto são essas notícias e também, né, eu não falei antes, mas quero desejar aí uma boa sorte para o Thales Magno no seu novo clube, né, e que ele tenha um futuro bom aí, né, daqui para frente aí, que ele seja um jogador excelente, porque ele tinha tudo para dar certo no Vasco, mas acabou não dando tanto assim, né, certo. No começo até que estava dando alegria ao torcedor, mas depois começou, né, a desandar tudo e depois, né, sabe como é que é. Então, galera, fica todo mundo com Deus, curta, se inscreva e compartilhe e tamo junto. E aqui é Vasco. Valeu!